Graça e paz, igreja. Vamos dar início a mais um culto. Um culto abençoado, cheio da presença do Senhor. Porque independente do lugar que você se encontre, se você abrir o seu coração e você desejar dessa presença, o Senhor ele vai inundar a sua casa nessa noite. Basta você crer. Eu quero ler uma palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo 19, o versículo 43, que diz assim: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que que Deus concedeu. Quando o Senhor ele começou a tratar no meu coração uma palavra de abertura, eu lembrei de uma reportagem que eu li uns dias atrás. E o Senhor ele começou a tratar no meu coração a respeito de fé, decorrente do que a gente tem vivido nos últimos dias, nos últimos meses. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aí na sua casa agora. Como que anda a sua fé? Como que anda o seu relacionamento com Deus diante de tudo que tem acontecido no nosso mundo? E eu tenho para falar para você nessa noite que a minha casa e a minha família, nós temos vivido por essa fé. Nós temos vivido confiando no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Aqui no versículo que eu acabei de ler, fala assim que virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Talvez você tenha se sentido assim na sua casa, oprimido, deprimido, porque você tem se encontrado passando por dificuldades. Quando começou toda essa pandemia, eu comecei a olhar para a situação e eu comecei a pensar, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Porque eu começava a ver as pessoas comprando mantimento para manter guardado, com medo de não ter o que comer. E eu falei com o Senhor assim, eu falei, Senhor, eu não tenho condições de comprar bastante mantimento para manter guardado na minha casa. Eu compro o que eu preciso ali no dia, na semana. E nesse mesmo dia, quando eu cheguei na minha casa, eu estava lá com a minha família, com o meu filho, com o meu esposo, e de repente bateram no portão da nossa casa. Uma pessoa chegou lá com uma compra que deu não só para um mês, mas deu para 2 meses. E nessa compra tinha tudo que a gente precisava, desde o básico até carne, tinha até fralda para o meu filho. E desde aquele dia eu parei de ficar com medo do que ia acontecer, porque ali o Senhor ele alimentou a minha fé e eu pude ver que Ele estava comigo e Ele também está com você. Mas eu te pergunto nessa noite, o que você tem alimentado? Você tem alimentado a sua fé? Ou você tem alimentado os seus medos? Como eu falei no início, eu li uma reportagem. Eu acompanho uma revista que se chama Ultimato. E lá trata de muitas coisas interessantes. E alguns dias atrás tinha uma reportagem com o seguinte tema: nós não estamos no tempo de corona, nós estamos no tempo de Kairos. E o que significa isso? É o tempo oportuno. Talvez você tenha vivido naquilo que é cronológico, naquilo ali que você olha, você marca na sua agenda o que vai acontecer. Ali você tem vivido ali aquilo que é no seu tempo. Mas nessa noite eu convido você a ter ousadia e ter fé e viver esse tempo de Kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo de você chegar ao Senhor e ter a sua fé alimentada por Ele. E também nesses tempos difíceis, que é o tempo de pandemia,
eu e a minha casa, a minha família, nós temos conquistado coisas que a gente não conseguiu conquistar antes, mesmo quando meu esposo ele tinha um emprego que ganhava melhor. Hoje nós temos muito mais coisas do que nós tínhamos antes, de quando a situação parecia melhor. Talvez você aí com seu coração e a sua mente incrédulo possa pensar: deve ser o auxílio do governo. Querido, na minha casa não entrou auxílio do governo, na minha casa entrou auxílio do Todo-Poderoso, daquele que traz a provisão que a minha família precisa. Talvez você esteja aí na sua casa também. Talvez você abra a sua geladeira e só tem garrafa com água. Talvez não tenha mantimento na sua despensa. Mas eu quero convidar você a alimentar a sua fé. Por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque você precisa. O Senhor precisa dar uma injeção de ânimo na sua fé e você precisa receber. Você precisa receber Ele, porque agora é o tempo oportuno, onde tudo parece perdido. É onde o Senhor Ele vai mudar a sua história, a história da sua casa, da sua família. Então, que nesse momento você feche os seus olhos e você comece a falar com o Senhor. Peça para que Ele venha aumentar a sua fé. Hoje é o tempo oportuno, sim. É o tempo de você olhar para Ele, que é o teu auxílio, que é o teu socorro. Nós vivemos pela fé naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Talvez você tenha olhado para um lado e para o outro e não tenha visto saída. Eu convido você nessa noite a olhar para o Senhor, a se entregar a Ele, pedir para que Ele venha te levantar, para que Ele venha fortalecer a sua fé. Abre o seu coração, declare que você precisa dEle, declare que você é dependente dEle. Tudo isso tem acontecido, parece que é para sua morte, mas é tempo de você chegar ao Senhor e mostrar que você é dependente dEle. Ele tem tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Comece a falar com Ele. Independente da situação que você se encontre, oprimido, caído, entristecido, depressivo, comece a falar com Ele. Comece a abrir o seu coração e se entregar com todas as suas forças. Ele está aí nesse momento te incomodando, batendo na porta do seu coração. Deixe que Ele venha entrar. Esqueça todas as preocupações, todas as dificuldades, todos os medos. Deixe que Ele venha mudar a sua história. Pai, nessa noite, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha invadindo cada coração, ó Deus, enchendo com a tua presença, Pai. Invade, Senhor, cada lar, ó Pai. Restaura, Senhor, cada família, ó Deus. Ó Pai, enche cada coração, ó Deus, que muitas vezes começou a assistir essa live entristecido. Ó Pai, muda a história, Senhor, dos seus filhos que estão assistindo, ó Pai. Transforma, Senhor, a vida deles, ó Deus. Ó Pai, dá um novo fôlego. Renova as forças deles, ó Deus. É o que eu te peço, ó Pai, nessa noite. E nós declaramos, ó Deus, que nós estamos de coração aberto, ó Pai, para receber da tua palavra, ó Deus. E para ser restaurados, ó Deus, pela tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que aí na sua casa você possa louvar e você possa engrandecer o nome do Senhor. E você possa declarar a Ele que você necessita dEle em todos os momentos. Em nome de Jesus.
Diga que Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Diga que Ele é bem-vindo no seu coração e na sua casa. Diga pra Ele entrar. Diga pra que Ele faça a vontade dEle sobre a sua vida. E que o nome dEle possa ser exaltado com essa live, com esse culto. Pai, tudo é teu. É pra tua honra. É pra tua glória. Então, onde você estiver, você possa estar dando a melhor salva de palmas pro Senhor Jesus. Declare para o seu Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus
Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços meu descanso, é o meu conforto, lugar seguro, lugar de paz. Eu encontro em ti, é o descanso em ti. Oh, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Eu espero em ti, Deus. Dê a melhor salva de palmas pro Senhor Jesus onde você estiver.
as suas mãos aí onde você está. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Xaralabaçou. Oh, comece a sentir aí essa presença. Comece a sentir aí onde você está a presença de Deus. Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Se entregue na presença dEle. Início e fim, és o ar para mim, tudo para mim. Alfa e Ômega, início e fim. Ele, Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. tudo para mim. Tudo pra mim. Ele é Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar uma palavra de Deus no seu coração. Uma palavra daquele que é o Alfa, daquele que é o Ômega. Eu não sei como que você chegou aqui nesse momento para ouvir de uma palavra. Eu não sei como está o seu nível de fé, como a pastora Márcia começou dizendo no início desse culto, mas o que eu sei é que o meu Deus, Ele está aqui. O meu Deus vai mudar a sua vida. O meu Deus vai mudar a sua história. Só você que crê, escreva aí um amém, dê aí um glória a Deus e vamos pregar de uma palavra dele para vocês nessa noite. Eu quero começar lendo 2 versículos simples, curto e objetivo, dizendo assim, em Provérbios capítulo 4, versículo 27. Provérbios 4, 27, preste muita atenção. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Repito, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Repito de novo, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E um segundo versículo, que está em Hebreus 11:1, um versículo tradicionalíssimo, mas nós não estamos por tradição, nós estamos por fé e por espiritualidade, aonde diz, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é algo que consolida, firma aquilo que você está esperando. Mas também a fé, ela é a prova de algo que ainda você não consegue ver.
E em cima desses 2 versículos, eu quero falar com você, porque estava conversando ali com a bispa Vanessa, o quanto Deus, Ele é maravilhoso, porque nós estávamos em Sorocaba agora e viemos conversando para chegar aqui em São Miguel e ministrar. E aquilo que a gente conversou na estrada, no caminho, daquilo que nós temos vivido nos últimos dias, nos últimos meses, foi exatamente o que a pastora Márcia pregou aqui no início do culto, onde ela tem vivido as coisas, a família dela tem vivido as coisas que nos tempos que eram dito melhores, eles não viviam. Por quê? Porque hoje eles vivem pela fé e nós vivemos pela fé. Você precisa ver pela fé. E o que é que desvia a nossa fé? O que é que enfraquece a nossa fé? Eu quero aqui falar algo muito específico com você que está com a sua fé fraca, a sua fé abalada. Muitas pessoas dizem assim: ora por mim, porque a minha fé, ela está fraca, está abalada, eu perdi um pouco ou parte da minha fé. Eu quero aqui falar especificamente com as pessoas que estão com a fé abaladas e explicar para você por que a sua fé está assim. A nossa fé, ela é abalada quando nós desviamos um foco, desviamos o nosso olhar, desviamos a nossa atenção do altar, das coisas de Deus, da dependência de Deus e de estar no centro da vontade de que é Deus. Sabe que aqui foi curioso, agora há pouco a bispa Vanessa saiu, ela voltou lá em casa. Por quê? Porque a hora que nós saímos para vir para cá, porque eu cheguei em casa, só resolvi alguma coisa rápida lá e já dissemos para a igreja. E eu falei: bispa, vamos para a igreja, vamos que vai dar hora, nós temos que começar. E eu saí e esqueci de fechar o portão da garagem. Então o portão estava aberto. Não sei se quem passava lá na frente achou que ia ter célula lá, que ia ter culto lá. Estava lá o portão escancarado. Ela teve que voltar lá a fechar. Por quê? Porque o meu foco, a minha visão, a minha concentração estava aqui, no altar, nas coisas de Deus. Isso justifica até o fato de eu ter esquecido um portão aberto da minha casa. Isso eu quero que você entenda, que quando nós olhamos para o lado, para a direita ou para a esquerda, nós desviamos a nossa fé. E por que que nós olhamos para a direita? Por que que nós olhamos para a esquerda? Queridos, eu não estou dizendo de olhar para o pecado, porque isso também é algo que nos enfraquece, que tira a nossa fé. Quando nós deixamos de olhar para o altar e olhamos para o pecado, olhamos para as coisas da vida, que dá prazeres carnais e tudo mais, isso enfraquece a nossa fé. Mas eu quero ir um pouco mais profundo com você nessa noite. Eu quero fazer algo para que você fique muito esclarecido. O que é que tem enfraquecido a sua fé? São as comparações. Quando você compara com o da direita, quando você compara com o da esquerda, você perde uma essência que se chama foco em Deus. Quando você olha para aquele da direita, quando você olha para aquela da esquerda, você começa a perder uma referência, que se chama foco, que se chama altar, que se chama coisa de Deus. Sabe que você não precisa comparar com ninguém para você ser uma excelente pessoa. Você não precisa comparar com ninguém para ser aceito por Deus. Você não precisa se comparar com ninguém para ser salvo e ir para o céu. Você precisa olhar para uma pessoa e ser discípulo dele, que se chama Jesus. Olhar para o foco, que se chama altar. Olhar para o foco, que se chama Deus. Sabe que a cada um, Deus traz de uma forma diferente, de uma forma especial. E começando aqui por alguns níveis de idade, desde uma pessoa adolescente. Por que uma pessoa, quando ela está nessa fase de adolescência, quando ela está deixando de ser criança e para se tornar um adulto, e nessa faixa do meio, ela começa a ter crises existenciais, violentas, ela começa a ter crises existenciais
que o levam a um desânimo. Por quê? Porque ela começa a comparar com o da direita e ela começa a se comparar com o da esquerda. Eu não sei se você já viu ou já ouviu uma menina muitas vezes linda e ela se acha feia. Eu não sei se você já viu um menino lindo e ele se acha feio. Por quê? Porque o inimigo, ele tapa os olhos para que você não veja o foco que se chama Deus, que se chama altar, e faz com que você se preocupe com as comparações das coisas que estão aí. E quando você se compara com a beleza, ou com a riqueza, ou com o status, ou onde mora, ou A, ou B, ou C, você tira uma coisa muito importante da sua frente, que se chama Jesus. E isso te traz um sentimento de comparação. E se isso for muito bem canalizado, muito bem aproveitado, há sim um sucesso. Mas muitas vezes o inimigo usa disso para desanimar as pessoas. Nós temos que olhar, fazer comparações no sentido com maturidade, de tirar proveito daquilo que é bom. Mas o inimigo faz com que as pessoas olhem para a direita, olhem para a esquerda e desanime, saia do foco que se chama Jesus. Quantas pessoas, muitas vezes líderes de célula, muitas vezes pastores, eles desanimam no meio do caminho. Por quê? Porque começa a olhar para o problema, começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para o terremoto, e então eles desanimam. Ei, você precisa olhar para um grande discipulador que se chama Jesus. É Ele que nos ensinou. Sabe que o grande movimento de saída, o grande movimento de êxodo, o grande movimento de transformação de um povo, de um lugar para o outro, foi quando o povo de Israel, que estava cativo no Egito, ele sai das garras de Faraó a uma terra prometida. E eu vou explicar em 1 minuto, muito rápido isso, que significa o quê? Que eles saíram de uma prisão até chegar aos muros de Jericó, da cidade de Jericó, que caíram e foram destruídos, e eles conquistaram uma nova terra, uma nova cidade. Eles saíram de presos a chegar de frente em frente de um grande muro, quase que inviolável, e esse muro caiu com as orações e o clamor daquele povo. Uma mudança de fase de umas pessoas, e Deus usa para esse processo duas pessoas completamente diferentes. Usa uma pessoa chamada Moisés, uma pessoa pastoral e muito pastor, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa apacentadora, uma pessoa que cuidava, uma pessoa que ela vinha aconselhar. Naquela hora no deserto, onde eles estavam sendo guiados, onde eles recebiam o alimento do céu, onde eles eram conduzidos pelo Espírito Santo, eles não precisavam de guerreiros, eles não precisavam de armas, eles não precisavam de batalhas. O que eles precisavam era somente seguir, sem murmurar, que você sabe que eles fizeram e murmuraram, mas enfim, mas eles precisavam não de uma batalha física, mas somente de seguir um chamado, uma direção do Espírito Santo. Mas depois, uma segunda fase, quando deixa ser Moisés o líder e passa a ser Josué, um guerreiro que estava ali para batalhas, um guerreiro que estava ali, foi treinado, um cara que era um homem, um soldado, um homem de batalhas. E esse cara chamado Josué foi que conduziu a segunda fase. E eles entraram numa cidade para a conquista, uma cidade para a guerra, uma cidade para a luta, uma cidade para a briga, uma cidade que o muro de Jericó caiu, foi ao chão, mas ali houve batalha, ali houve confronto, ali houve uma guerra. Dois líderes completamente diferentes, um apacentador, um que conduz no deserto e outro que conduzia na batalha. Então pare e pense comigo, se Josué ficasse se comparando às suas limitações, comparado com Moisés, ele não faria aquilo que Deus tinha para ele. Então muitas vezes, quando você começa a olhar, a fazer comparações para a direita e para a esquerda, você deixa de ser você. E quando você deixa de ser você, o inimigo usa isso para te desanimar, usa isso para te entristecer, usa isso para deixar você para baixo.
Aqui, com certeza, muitas pessoas, casais, adultos, muitas vezes até idosos. Eu posso ver idosos aí, nos assistindo. E muitas vezes se sentem frustrados por alguma condição. Por quê? Porque houve uma comparação. Houve um olhar para a direita e houve um olhar para a esquerda. Hoje à noite, de você entender que a sua fé está abalada, porque essa comparação que você tem feito não é de Deus, porque essa comparação que você tem feito tem te entristecido, porque essa comparação que você tem feito o tem desanimado. Ei, Deus tem um chamado específico para pessoas específicas. Deus escolhe e capacita, Deus escolhe e treina você da maneira dele. Deus escolheu você não só para ser curado aqui nessa noite, não só para receber a sua libertação aqui nessa noite, não só para ter a sua vida transformada aqui nessa noite, mas para ser um grande líder, para ser pessoas que irão nos ajudar a conduzir uma grande conquista aqui na cidade de São Miguel Arcanjo e em toda essa região. Ei, por quê? Porque eu não perco o foco, porque eu não perco a visão. Desde que nós chegamos aqui nessa cidade, nós dissemos assim: nós seremos a maior igreja desse local. Não é para comparação, não é para comparação com números. Isso se chama foco, isso se chama reino, isso se chama conquista. Ei, não é porque quer apresentações, mas são focos. Então você que está me ouvindo, você entenda nessa noite, o inimigo quer que você faça comparações, o inimigo quer que você se entristeça, porque ele vai usar sempre de um ponto que parece que você é pior do que o outro, mas na verdade você não é pior do que o outro. Há um princípio que se chama individualidade, cada um é de um jeito, e Deus fez um diferente do outro. E você que está me ouvindo e que está desanimado aí nessa noite, sabe que eu tenho recebido pedidos de oração complicadíssimos, de pessoas que nem são da igreja, mas isso não importa, tentando suicídio, tentando tomar remédio para perder a sua vida. Ei, por quê? Por que esse desânimo? Porque a comparação com as coisas que estão do lado, parece que essa pessoa é tão pequena, mas se ela olhar para o alto, se ela olhar para o altar, se ela olhar para Deus, que é tão poderoso e brilha na sua frente, você vai ver que você não está sozinho, que você não está sozinha, e que há um grande Deus esperando por você, para usar você, para curar você, para transformar você. Então, no meio de um momento tão difícil, aonde nós temos visto tempestades terríveis, aonde nós temos visto dificuldades a nível de pandemia, a nível de vírus, também temos visto pessoas amedrontadas por causa de insetos, de gafanhotos, pessoas atormentadas por causa de chuva, de temporal, de furacão. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: pode estar tudo caindo ao seu lado, ao seu redor, mas se você focar nas coisas de Deus, se você se interessar mais nas coisas de Deus, é isso que vai fortalecer sua fé. Por que a sua fé, a Bíblia diz que ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque quando Deus coloca aqui uma pessoa, Bispo Marco, para dizer para você isso, é para consolidar, fortalecer a sua fé, aonde você não tem que fazer comparativos com a direita nem com a esquerda, porque quando você olha para a direita ou olha para a esquerda, não só pelo pecado, entendam, porque muitos pastores focam só assim: não, saiu para a direita, desviou, esse é um crente desviado. Ei, preste atenção no que eu vou dizer para você: tem muito crente, tem muito evangélico que não estão pecando, não estão saindo para a direita para pecar, não estão saindo para a esquerda para pecar, mas estão fazendo comparações com o da direita, fazendo comparações com o da esquerda, e isso tem o desanimado. Por que aquela pessoa tem mais coisa do que eu? Por que aquela pessoa é mais feliz do que eu? Por que aquela pessoa tem um casamento melhor do que eu? Por que aquela pessoa tem filhos melhores do que eu? Por que aquela pessoa ela tem trabalho e conquista melhores do que eu? Ei, há muitos evangélicos, repito novamente, que
que não estão saindo para a direita para pecar e nem para a esquerda para pecar, mas estão desviando os olhares, fazendo as comparações, e o inimigo tem usado isso para desanimar você. Chega, para hoje, deixa de olhar para a direita e para a esquerda, de se comparar, e foca em algo, num foco que se chama Deus, que se chama altar, que se chama reino de Deus, e isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a tua história, isso vai te libertar nessa noite. Ei, por que é que você quer tirar a sua vida? Por que é que você está triste? Por que é que você está angustiado? Por que você acha que as pessoas não dão atenção para você, se há um Deus todo-poderoso que te dá atenção? Ei, para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, e creia que há um Deus poderoso aqui nessa noite para mudar a tua vida e mudar a tua história. Então levante sua mão direita aí onde você está, porque nós vamos orar por você agora. Levante a mão onde você está, porque nós vamos fazer uma oração de cura, nós vamos fazer uma oração de libertação. É isso que eu tinha para ministrar para você nessa noite, que é para você manter a sua fé. E como é que nós mantemos a nossa fé? É quando nós deixamos de comparar com a direita, deixamos de comparar com a esquerda, quando nós focamos num centro que se chama altar, que se chama Jesus, que se chama Deus, que se chama reino, que se chama salvação. Então você que está aí com a sua fé desanimada, você que está com a sua fé entristecida, levante a sua mão direita e repita assim comigo: Senhor meu Deus, faz-me um vaso novo nessa noite, faz-me um vaso novo nessa noite, faz-me um vaso novo nessa noite, e coloque a mão no seu coração agora e escute essa canção. Enquanto você escuta essa canção, enquanto você começa a abrir o seu coração, ficando no centro da vontade dele, de Deus, fortaleça a tua fé, fortaleça a tua fé, porque ele vai curar você nessa noite. Talvez aqui tem pessoas que precisam de curas físicas, clínicas, psicológicas, ele vai te curar também, creia nisso. Coloque a mão no seu coração, sinta paz. Que abre o caminho é você. Aleluia. Aleluia. É você. Shekerebassou. Aralabacarabachei. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Ele É você. receba paz no seu coração aí. Mais perto do monte, mais perto da paz. Aleluia. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória. Vem, Mais perto vem, da morte. vem, O medo vem, Senhor, com a tua unção, com o teu poder. não me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu Aleluia. lugar. Me faz entender Oh, que a tempestade tempestade é você. chuva Aleluia. forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta É você. mas a fechada É só você, meu Pai. é tudo Sobre você. eu também vou subir. Levante a sua mão direita aí agora, que eu quero orar por você. Ei, todo espírito maligno de suicídio, eu te repreendo aí onde você está. Ei, eu te repreendo dessa vida, eu te repreendo dessa casa, eu te repreendo dessa família. Vai deixar essa família, essa vida agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, ei, em nome dele, pelo nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Sai todo espírito de doença, sai todo espírito de enfermidade, e receba aí a cura, receba aí o milagre, em nome de Jesus. Ei, você que está abatido, você
casa agora, em nome de Jesus. Todo mal que vem destruindo a sua família, todo mal que vem trazendo briga, trazendo confusão, trazendo contenda, eu repreendo todo mal que destrói famílias, todo mal que traz contenda nas famílias, todo mal sai, e que venha a cura, que venha a libertação sobre você, que venha a libertação sobre a sua casa, que venha a libertação sobre a sua família. Creia, pare de olhar para a direita, creia, pare de fazer comparações com a esquerda, olhe para o foco que se chama Jesus, e você terá a sua vida transformada nessa noite. Quem crê, dá um glória a Deus. Quem recebe, dá um glória a Deus aí aonde você está. Vamos. Aleluia. Aleluia. Ele. Vamos. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. É Ele. E o que me faz tremer? Vem. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas? A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa. Quando nós estamos andando na rua, nós estamos olhando, por exemplo, para o nosso celular. Hoje se vê muita gente assim. Quando você percebe, a pessoa ela saiu da reta, ela saiu da direção, porque ela estava ali, sabe, cabeça baixa. Ela não estava olhando para frente, ela não estava olhando para o foco, ela não estava olhando lá para frente. E ela começa a sair para a direita, começa a sair para a esquerda. Ei, uma pessoa que ela está andando de bicicleta e ela começa a olhar para a esquerda, porque ali tem algo que chamou a atenção. Ela começa a olhar para a direita, porque ali tem outra coisa que também o chamou a atenção. E se ela começa a olhar para cá, quando ela vê, ela saiu da direção, porque aquilo a atraiu, aquilo a conduziu para uma mudança de foco, aquilo a conduziu para uma mudança de direção. Eu quero falar com pessoas agora específicas nessa noite, que tiveram as suas direções alteradas. Por quê? Porque fizeram comparações, começaram a deixar esse sentimento de comparação entrar no coração, deixar esse sentimento de comparação enfraquecer a tua fé, deixar o sentimento de comparação fazer com que você se sinta menor que outras pessoas, e isso foi tirando você do foco, isso foi tirando você da reta, isso foi tirando você do caminho do altar, isso foi tirando você do caminho de Cristo, isso foi tirando você do caminho da salvação. E hoje você entende que isso entrou no seu coração e te desanimou, te entristeceu, tirou você do alvo que se chama Jesus. E hoje você quer voltar para o centro, voltar para o foco, voltar para o caminho que se chama Jesus Cristo. Eu quero fazer um apelo àqueles que querem voltar para Jesus nessa noite, aqueles que estão nos assistindo ou que irão nos assistir e que querem voltar para Jesus. Repete essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero voltar para o foco, eu quero voltar para o caminho da santidade, eu quero voltar para os caminhos do altar. Se você fez essa oração, saiba, se arrependa, porque quando alguém ele quer voltar para os caminhos do altar, ele quer voltar para o foco que se chama Jesus, se ele não se arrepender,
qualquer outro movimento o vai fazer desviar, olhar para a direita ou para a esquerda de novo. Se arrependa e saiba, se você hoje se arrepender, pedir perdão para Deus das coisas que você fez que desagradou a Deus, saiba que Ele te perdoa e Ele te aceita de volta. Se alguém aqui que está ouvindo ou que vai ouvir depois aceita voltar para os caminhos de Jesus, se reconciliar com Jesus, se quiser escrever aí na mensagem dizendo assim: eu estou me reconciliando com Jesus hoje, ou se quiser mandar no privado, fique à vontade, o que você achar melhor, mas não deixe de fazer isso para que a gente possa acompanhar você. E você que não tinha Jesus como foco, talvez, quantas pessoas que o foco é um jogador de futebol, quantas pessoas que o foco é uma marca, tantas coisas que te balizam, te norteiam, mas hoje eu quero te convidar a algo que se chama foco em Jesus, foco em Cristo, você aceitar Ele como seu único e Senhor Salvador. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e Senhor Salvador nessa noite, feche os seus olhos aí onde você está, se for possível, e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu te aceito como único e Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero morar nos céus. Diga: só o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Se você aceitou a Jesus como único e Senhor e Salvador da sua vida nessa noite, também escreva e diga assim: eu aceitei a Jesus. Ou então mande uma mensagem para nós, diga assim: eu aceitei a Jesus, para que a gente possa cuidar e acompanhar você. Amém? Que você saiba que todos os dias a igreja está aberta para intercessão às 20 horas. Tem aqui 2, 3 pessoas fazendo intercessão. Então, você que é fiel às suas ofertas, com as suas ofertas, fiel com os seus dízimos, traga e você será abençoado. Por quê? Porque aquilo que você planta, você colhe. Quando você planta num solo fértil, você vai colher muito mais. E esse solo fértil se chama igreja. Esse solo fértil se chama igreja que abençoa. Esse solo fértil se chama igreja que não é preguiçosa, que faz a obra de Deus. Esse foco se chama igreja que está levando essa palavra para você. Então, faça isso todo dia, às 20 horas, a igreja está aberta para intercessão. Faça isso em nome de Jesus, amém? Nós queremos encerrar, agradecer a todos que nos assistiram, que compartilharam essa live, porque quando você compartilha, ou durante a ministração, ou quando você escreve o nome daquele lá, seu amigo, sua amiga, seu convidado na live, ou quando acaba a live, você compartilha, ou envia o link para alguém, você está abençoando essa pessoa. E eu quero também agradecer as pessoas que baixaram o nosso aplicativo, que têm acessado o nosso aplicativo. O aplicativo da igreja não é somente uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de interação. Tem coisas que você não vai ver no Facebook da igreja, tem coisa que você não vai ver no Instagram da igreja, tem coisa que você não vai receber pelo WhatsApp da igreja, é só pelo aplicativo. Por quê, bispo? Porque é uma ferramenta que Deus nos deu como estratégia, e eu ainda não tinha entendido, mas ainda muito mais. Nós estamos no momento onde os cultos foram proibidos novamente, cultos presenciais, e essa é uma ferramenta para você ficar mais perto de nós. Você já imaginou pessoas em outros países que nesse momento estão recebendo uma conexão direta com a gente? Pessoas que não precisam estar aqui na igreja, porque tem 4 paredes, que está com uma porta fechada, mas elas estão numa interação com a gente. É assim o aplicativo da igreja, ele é oficial, validado pelo Google, então não é nenhuma gambiarra, é algo oficial, que você baixa inclusive através do Google Play. Faça isso, porque você vai estar mais perto de nós. Estando perto de nós, que somos o sacerdote da igreja, você vai estar mais perto de Deus com toda certeza, porque daqui você vai ouvir palavras de bênção, louvores de bênção, instruções de bênção, recomendações de bênção. Quem crê nisso e está me entendendo, diga amém.
Amém? Deus abençoe vocês. Levante sua mão que eu quero orar e concluir esse culto. Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo venha sobre você, venha sobre sua casa e venha sobre toda a sua família. Ei, fortaleça sua fé hoje. Ei, para de fazer comparações. Olhe somente para Jesus. Creia nisso. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo em glória em Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Todo-Poderoso. Deus abençoe vocês. Compartilhe.